E até a questão do temperamento ali, que tu consegue identificar o temperamento. E aí assim, tá, mas o temperamento é real ou não é real? Claro que é real. O temperamento faz parte. Só que tu não precisa, não é... Só que aí que tá, as pessoas pegam como um rótulo mais uma vez. Não. Você tem que entender que tudo é ferramenta para você identificar e permitir a transformação. Sabe por que você não permite muitas vezes a transformação que Deus quer fazer na tua vida? Porque você não tem clareza. Aí a gente vai para Oséias 4:6. O meu povo perece por falta de conhecimento. Olha só, já começa a anotar aí, vai ver se você vai se encaixando. Você sabe que aqui no podcast Transmitir é bem prático para que você possa ser transformado de alguma forma. Essa Isso, é a nossa ideia. A gente vai mapear agora. Isso. Como você descobre se tem algum ressentimento. Então, vamos lá. Você sente angústia? Tristeza ou depressão? Ansiedade? Inconstância. Essa inconstância é uma inconstância não só emocional, mas começa e não termina as coisas, sabe assim, não. É inconstante. Dores no corpo. Aí entra a questão da psicossomática, que a gente já falou várias vezes aqui, né? Então, às vezes, tu tem uma dor na coluna, uma dor na cabeça, uma dor no joelho, e essas dores vão saltando de um lado para o outro. Insônia também, você sofre de insônia ou dor de cabeça. Problema de relacionamento com as pessoas. E falta de esperança, sabe? A vida tá muito pesada, é um fardo, é difícil, é complicado, parece que eu não vou conseguir. Então, isso são alguns indícios que tem por trás um ressentimento ou alguns ressentimentos. A gente vai entender o que é isso, né? Porque é como o nome já diz, né? Não é algo de agora, é algo que vem acompanhando a sua vida e apenas gatilhos acionam ele. Situações acabam sentindo novamente aquilo que já era para ser curado. Por quê? Porque você tem uma ferida emocional ou várias feridas emocionais. Bom, eu quero que você saiba que existe uma chave, é muito importante que você saiba que existe uma chave para se libertar desses sentimentos, desses ressentimentos, esses sentimentos que você fica ressentindo. Então, tem toda aquela mágoa, aquela dor, aquela tristeza, aquela angústia, aqueles pensamentos, aquelas memórias, aquelas lembranças. E você ressente toda vez que você lembra, toda vez que você, né, chora ali, você vai ressentindo. O seu cérebro não sabe que aquilo é uma lembrança, ele acha que está acontecendo. E a chave é qual? O perdão. Aí é complicado. Porque é aquela coisa assim, ó, falar de perdão é fácil, agora perdoar, aí é diferente. Mas o que você precisa entender? Hoje você vai compreender um pouquinho como você vai conseguir aplicar essa chave e principalmente não formar mais ressentimentos, se prevenir, tá? Mas o que eu quero que você entenda? Anota aí, a chave para curar o ressentimento é o perdão. Como eu faço isso, Jesus? Calma lá, vai acompanhando que a gente vai te ajudar. Mas isso não tem outra forma, tá? Se alguém te disse de outra forma, desculpe, foste enganado. Não tem outra forma, só o perdão. E essa chave é Deus que nos entrega. É Deus que nos entrega. E interessante até que no Pai Nosso, né? A gente está comentando hoje com um paciente nosso, referente ao Pai Nosso, ele tem 7 promessas? Não, 7 pedidos. 7 pedidos. E um dos pedidos é... Perdoai assim como nós perdoamos. Então quer dizer que aí tem um detalhe. Para que Deus possa te perdoar, você precisa
perdoar também. Então quer dizer que para você ser usufruir dessa chave com Deus, você precisa usá-la com as outras pessoas. E eu sei que não é uma coisa fácil, mas o Senhor dá graça, o Senhor dá estratégia, o Senhor nos ensina e a gente vai passando na medida do possível para vocês. E eu creio que se você prestar bem atenção e anotar aquilo que é importante, você vai conseguir colocar em prática. Mas alguém falou aí? Marilane, que bênção. Muito bem, Elaine. Bom, no geral a gente tem uma ideia de como que é o perdão, o perdoar, né? Em primeiro lugar, a pessoa perceberia que tinha me magoado. Isso seria, assim, o perfeito, né? É o que eu espero. O que eu espero. A minha expectativa é que a pessoa se deu conta que ela me magoou. E aí, depois, ela vinha até mim com um grande pedido de desculpas. E, por fim, então, aí eu perdoaria ela. E como é que é? Expectativa versus realidade. Nada, não é assim. Não acontece assim. Até porque não tem a ver com outra pessoa o perdão, tem a ver com você. E aí você vai entender agora. O perdão não é para outra pessoa. Aí é que você se engana. O perdão é para você. É a chave que você usa em você. Você vai utilizar essa ferramenta com outra pessoa, mas o beneficiário dessa ferramenta é você mesmo. Como assim? É uma decisão. Bom, eu gosto de fazer teatrinho, como não posso fazer aqui. Olha, o Jefferson chegou aí. Paz, meu querido. Chega mas aí, Jefferson. Olha, apareceu. Quem chegou na hora certa. Chegou na hora certa. Eu ia dizer aqui, Jefferson, boa noite, queridos. Deus abençoe. Eu ia falar aqui como que a pessoa sabe o quanto ela está presa ao ressentimento e à falta de perdão. E eu ia ensinar essas pessoas a fazer uma coisa. Na sua casa, se você tem pedras ou tijolos... Interessante isso aí. O Jefferson vai se dar conta agora. Jefferson, a gente já brincou disso. Você vai pegar e você vai escrever o nome ao qual você ressente. As pessoas, ainda lembra. Ainda sente a mágoa. Jefferson, eu lembro disso. Eu gosto de fazer teatrinho, eu gosto de fazer essas coisas assim, porque existem pessoas... né? A gente estuda isso, existem pessoas que elas são visuais, outras são auditivas, outras são sinestésicas, e as pessoas aprendem de forma diferente. Nada melhor do que você ver, para você entender. Eu quero que você veja, você faça e entenda na sua casa. Pega uma sacola, não tem como conseguir, mora no apartamento, não tem como conseguir pedra ou tijolo. Arroz, de sal, de feijão. Pega saco de 1 quilo de alguma coisa. Isso. E aí nomeia. Não precisa você colocar o nome, você só pensa, fulano de tal, coloca dentro da sacola. Fulana de tal, dentro da sacola. Começa a relembrar, pede para o Espírito Santo para ele te lembrando assim, todas as pessoas que passaram pela sua vida e que te magoaram, que você ainda não liberou perdão, você ainda lembra, e quando você lembra, você ressente, sente ainda aquela dor, aquela tristeza, aquela angústia. O Jefferson está dizendo aqui que foi libertador. E aí, depois que você encheu essa sacola, você carrega ela. Carrega ela um pouco. Carrega por um tempo. E aí, o que eu tenho para dizer para você? Isso é o que está te pesando na vida. Isso não tem a ver com a pessoa. Sabe por quê? Porque a pessoa, às vezes, nem sabe que ela te magoou. A única pessoa que está presa a esse peso é você. Então, escolha se libertar. Perdoar é escolher se libertar. É como se você tivesse algemas presas a essa pessoa. Você está preso nessa pessoa. A pessoa, às vezes, nem sabe que você existe mais e você ainda está preso nela. Você não consegue se libertar das lembranças e dos ressentimentos que você tem a respeito dessa situação que aconteceu.
E essa escolha é como se fosse, como diz a Márcia, né? É romper essas correntes do ressentimento com essas emoções. É escolher a liberdade e o amor ao invés da raiva, ao invés da prisão emocional e também espiritual. Porque lembra, nós somos corpo, alma e espírito. Então, se você está ressentido emocionalmente, você está preso emocionalmente, a sua alma está aprisionada, então existe uma brecha espiritual aí também. E aí tudo complica, porque vai afetar o teu corpo físico. Tá tudo ligado. Então você precisa escolher entre a paz e a dor. E muitas doenças graves estão ligadas a ressentimentos, tá, gente? Falta de perdão. Uma das doenças é câncer. Então, você precisa enviar isso aqui para as pessoas que você conhece, que tiveram processos de câncer, que estão passando por processo de câncer. A pessoa precisa entender. E tem um detalhe. A pessoa faz uma quimio, faz o tratamento e aí é curada, ok? Mas depois de um tempo volta novamente. Por quê? Porque existe o ressentimento lá dentro ainda. Não foi curado. Ela não largou ainda. Talvez porque ela não tem o entendimento. É isso que a gente precisa entender. A gente não está julgando. A pessoa precisa entender o que está acontecendo para poder tomar uma nova decisão. Para isso, isso que a gente está fazendo aqui é uma ferramenta poderosa que você pode libertar pessoas, ajudar pessoas, ajudar a permitir que o Senhor entre na vida dessa pessoa e realmente cure ela. Porque, mas só um pouquinho, Jesus, Deus não pode curar? Sim, mas se você permitir. Lembra de Jesus? Ele sempre perguntava, o que queres que eu faça por ti? Às vezes chegava a pessoa cega, né? O óbvio. O que eu quero que eu faça por ti? Adivinha, né? Eu quero enxergar, mas ele tinha que abrir a boca. Ele tinha que decidir, ele tinha que falar. Então isso, sabe, a palavra diz, o que eu ligo na terra, eu ligo no céu. E a gente é muito bom de reclamar quando a gente está ressentido. Porque daí a gente reclama, né? A gente se põe na posição de vítima e começa. E aí você está reforçando esse ressentimento. Você está alimentando. E eu gosto de usar essa analogia, que o ressentimento é como tu segurar um cactus. Tu tá segurando, tu tá te espinhando o tempo todo, vai te espinhar, vai te machucar, e você segue segurando um cactus. Meu cactus de estimação. Eu gosto de dizer, ele gosta de fazer essa analogia do cactus. Eu gosto de dizer que a falta de perdão é você tomar veneno e achar que o outro que vai morrer. Você tá se envenenando, achando que o outro... eu não vou perdoar porque tu sabe. Tu não imagina o que eu passei, tu não imagina como foi dolorido, não foi culpa minha. Olha, procura aí que o Jefferson tá mandando Mateus 18. Tu não imagina o quanto eu sofri, porque eu era uma criança inocente, porque eu era indefesa, porque não sei o quê, porque se aproveitaram, porque fizeram, porque aconteceram, porque a culpa foi do fulano, porque não sei o quê. Parece o paralítico no tanque de Betesda, que Jesus chega para ele e diz assim, você quer ser curado? E não, mas acontece que não me trazem, que não me carregam, que não me levam, que não sei o quê. Para de dar desculpa, para de ficar tomando veneno e achando que o outro que vai morrer, o outro nem sabe mais que você existe, nem lembra da tua existência e você tá lá se martirizando, sofrendo, se angustiando, passando por dor, achando que a outra pessoa tá sentindo alguma coisa porque você ainda lembra. Então, para com isso. Fala aí o que diz. Fabiane chegando aí. Boa noite, Fabiane, querida. Graça e paz, amada. O Jefferson Oliveira colocou aqui para nós Mateus 18, do 21 ao 22. Então diz assim, então Pedro se aproximou de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes devo perdoar alguém que peca contra mim? 7 vezes? E Jesus responde, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Tem uma revelação por trás disso, mas não vai ser hoje que a gente vai dizer, porque senão tem muito conteúdo que a gente vai falar. Mas só para que você entenda, sempre você tem que perdoar. Não é só 7 vezes, é 70 vezes 7. Tipo, ele fez uma analogia assim, ó, tipo, é sempre. Essa é uma ferramenta. Boa essa do paralítico. É verdade, Jefferson.
Anota É a aí. vítima, né? Anota aí, então. Vamos dar um embasamento bíblico aqui pra gente começar aqui. Bora. Efésios 4, do 31 a 32. Livrem-se de toda amargura, raiva, ira, das palavras ásperas e da calúnia, e de todo tipo de maldade. Em vez disso, sejam bondosos e tenham compaixão uns dos outros, perdoando-se como Deus os perdoou em Cristo. Olha só. Livre-se da raiva, da amargura, das palavras ásperas. Tudo isso é combustível para o ressentimento. Na verdade, vamos trocar a palavra. Você não está ressentindo, você está com uma ira, com uma raiva, com uma mágoa, com uma dor. Você está ferido. Mas a palavra está dizendo, você precisa se livrar. É você, olha só, é você que tem que se livrar. Como eu vou conseguir me livrar? Agora a gente vai começar o estudo. Agora a gente vai começar a entregar a ferramenta. Então, como evitar o ressentimento e como superá-lo? Isso é importante, né? Porque, pensa, é mais difícil tu superar. É mais fácil tu evitar. Quando tu vai dirigir, quando tu aprende na autoescola, tu tem aula de direção defensiva. O que é isso? Como tu evita um acidente. Como tu dirige corretamente. Porque para isso diz acidente. Ninguém quer bater um no outro. Ninguém quer se machucar. Sim, não é por gosto. Então, o que você precisa entender? É igual quando a gente fala sobre o mundo espiritual, né? Uau, Efésios é top. Muito. Exato. A gente precisa entender. Você precisa conhecer o mundo espiritual. É vital para que você não caia, para que você não seja enganado. É igual numa guerra, você tem que conhecer o teu inimigo, conhecer as estratégias que ele usa. Então, o que a gente vai entregar aqui? Como eu posso evitar o ressentimento? A hora que você começa a evitar, acabou. Não entra mais nada, você se blinda. Tá, mas e como é que eu posso superar o ressentimento? Também nós vamos dizer aqui. Então, o primeiro ponto. Dê à pessoa, anota aí. Dê à pessoa o benefício da dúvida. Como assim? Vou repetir. Dê à pessoa o benefício da dúvida. Que é o quê? Ela está falando, mas entenda que você tem uma interpretação. Não necessariamente é o que ela quer dizer. Em Provérbios 19:11 diz: a prudência do homem faz reter a sua ira. Está falando de domínio próprio aqui. E a sua glória é passar por cima da ofensa. Quer ter glória? Quer ser um homem? Vou falar para os homens agora, né? Quer ser um homem verdadeiro com hombridade? Então não cai na ofensa. A ofensa é a maior armadilha de Satanás. A gente falou, a gente tem aqui sobre a gente ofensa. já fez um podcast só sobre ofensa e ela é a maior armadilha de Satanás. Uma pessoa nem sempre tem a intenção de te ferir. Porque é comunicação. Às vezes ela se expressa mal ou você entende errado. Quantas vezes, vamos falar para os casais agora, quantas vezes você disse algo para sua esposa e ela assim, por que tu não tá mais falando isso? E aí se ofende e daí tu diz, mas eu não quis te dizer dessa forma. Não era isso que eu queria dizer. Uma coisa é o que está aqui dentro da tua cabeça. Outra coisa é o que sai da tua boca. Outra coisa é que a pessoa ouve e interpreta. Então, comunicação é algo muito difícil. Quando a gente atende casal, até no curso Felizes para Sempre, que está aqui atrás de mim, o cartaz, a gente tem um módulo específico sobre a comunicação. Porque a gente precisa aprender a se comunicar. Da mesma forma que você precisa aprender uma direção defensiva para te poder dirigir um automóvel. Então, uma pessoa madura, olha só que isso aqui, uma pessoa madura evita fazer suposições. O que é uma pessoa madura? Madura na idade? Não, madura na alma. Madura no espírito. E a gente vê, e eu canso de falar, a gente vê às vezes pessoas maduras no corpo, né? Madura no corpo no sentido de idade, sim, né? Cronológica, sim. Mas a alma de um bebê. Deixa entrar tudo. Grita igual a criança. Tem que ser do jeito dela. E às vezes até madura no espírito. Tem comunhão com Deus? Tem. Mas não permite que o Senhor transforme a alma dela. Transforme o caráter. Estou falando de caráter agora. Tudo. Pense assim, ó. Tudo na sua vida envolve a transformação do seu caráter no caráter de Cristo.
A maior dificuldade que a gente tem é de enxergar que todos os processos, que todos os desertos, que todas as lutas, que todas as dores, que tudo que você passa é para transformar você, para você se parecer cada vez mais com Cristo. Enquanto você não permitir essa transformação, quem que faz? Tudo que você faz contra, você está lutando contra a transformação. E aí o que acontece? Satanás, ele usa isso. Ele usa a sua altivez, o seu orgulho, as suas mágoas, as suas ofensas, o que eu sei, o que eu entendo, do meu jeito, tudo isso. E se tornam ciclos intermináveis na sua vida. Enquanto você não se deixar realmente ser transformado e ter o caráter de Cristo, você vai continuar passando por processos intermináveis. E quando a gente fala de ressentimento, é processo que se repete. Ressentir. Tá fazendo o mesmo ciclo novamente, volta o ciclo novamente. Muda as pessoas, mas o ciclo volta novamente, porque eu estou ressentindo. Segundo ponto, anota aí, esteja alerta. Olha só, aqui, a gente está falando aqui como tu evitar, tá? Quando você sentir que está sendo ofendido, pergunte a si mesmo, por que isso está me incomodando? Então, o que a gente está falando aqui? Clareza. Se entrou no teu coração e te doeu, tu tem que te questionar. Tá, mas por que está me doendo? Por quê? Será que realmente eu sou isso que essa pessoa está me falando? E aí vai vir na sua mente a resposta. Se você tem o Espírito Santo, ele vai te revelar quem verdadeiramente você é. A questão é, você vai escutar o que estão te falando ou você vai escutar a voz do Senhor que está dentro de ti, que vai te dizer quem verdadeiramente tu é? É muito simples, gente. Eu vou dar um exemplo aqui rapidinho, tá? Se alguém chegar e me disser assim, ó, ai, Márcia, deixa eu pensar. Ah, como tu é burra. Por que isso iria me ofender? Eu sei que eu não sou. Não faz parte da minha identidade. Ai, como tu é feia. É o que tu acha. Meu marido me acha linda. Muito linda. Então, você tá entendendo o que me magoa? O que me ofende? Se me ofende... Ai... Aí é que tá. Aí, ó, lembre-se, ninguém pode ofender você. Como assim, gente? Olha só, agora nós vamos no âmbito da coisa. Porque se alguém... Aí que tá, ninguém tem a capacidade de te ofender. É você que aceita o que estão falando para você. Por que eu aceito? Talvez porque você não tenha clareza suficiente de quem é você, de qual é a tua situação. Por exemplo, no seminário aqui, Curando as Feridas do Coração, a gente trabalha a tua identidade. Para te saber quem você é. Para que você possa, né, filtrar. Por isso que a gente diz que sempre alerta. Esse segundo ponto é ficar sempre alerta. É te questionar por que isso está te incomodando e saber que essa pessoa não tem essa capacidade de mexer com você, sabe, de cravar no seu peito como uma seta, como uma espada que entra doendo. Não pode. Ela não pode fazer isso, ela não tem como. É você que permite, é você que aceita. Então, como disse a Márcia, as pessoas começam a falar um monte de coisa para ela, se ela começar a aceitar e interiorizar e dizer que e provavelmente isso vai virando um ciclo vicioso. E aí sim, você vai se tornando, porque você está permitindo. E aí o ressentimento está instalado. Você está aceitando o que os outros dizem que você é. Você não está aceitando aquilo que Jesus, que Deus te criou para ser. Então, você aceita, né? Na verdade, as pessoas colocam rótulos, né? Nós mesmos colocamos. Não vamos passar pano aqui. Por que a gente coloca rótulos? Porque a gente tem uma percepção. E essa percepção
na maioria das vezes está errada. Sabe por quê? Porque Jesus é muito claro, né? A gente julga, a gente até brinca quando a gente vai pregar, né? Não são mais 5 ministérios, são 6. Oh, como são 6 ministérios? Tem ali o ministério do evangelista, o do pastor, o do apóstolo, do profeta, do mestre e o do juiz. E o do juiz que voltou, né? Voltou para julgar todo mundo. Porque a gente fica julgando. Mas a questão é, tu enxerga o coração dessa pessoa? Tu conhece o interior dessa pessoa? Às vezes a gente quer julgar. Você não conhece, então você não tem essa capacidade. Então você tem que entender que quando alguém te falar algo, você não pode deixar entrar no teu coração, porque ela não conhece a tua história, não conhece quem você é, não sabe a intenção por detrás, mesmo que os teus comportamentos muitas vezes podem levar essa pessoa a acreditar que é aquilo ali, mas a tua intenção. Por isso que o Senhor ele vai nos julgar pelo coração. E ali na palavra também diz, tu chega lá e bate a porta e diz, não te conheço. Daí tu vai dizer, não, mas eu fui um pregador, eu tinha até um podcast que eu ensinava as pessoas. Mas e a intenção por trás? Daí Jesus vai dizer, eu não te conheço. Por que ele vai dizer isso? Porque a intenção, o teu coração estava corrompido, porque o teu coração estava pensando não nas pessoas, não em levar amor, e sim em benefício próprio. Tá entendendo? Se você continua andando sozinho, você continua travando a sua vida. Porque o problema não é a falta de Deus, não é a falta de vontade, é falta de ambiente. Ambiente que te confronta, que te direciona, que ajuda você a romper e que não te deixa voltar para o mesmo lugar. Você já percebeu? Sozinho você até começa, mas não consegue sustentar. Desiste muitas vezes porque o crescimento de verdade não acontece isolado. A comunidade imparável não é só conteúdo, é um ambiente onde você é alinhado emocionalmente, fortalecido espiritualmente e direcionado todos os dias. É para quem decidiu sair do ciclo da desesperança, do ciclo da derrota e viver uma vida com clareza, com crescimento e liberdade, caminhando rumo ao sucesso. Agora você precisa tomar uma decisão. Continua tentando sozinho? Ou você entra num ambiente que te transforma? Entra agora na Comunidade Imparável. O link está aqui abaixo ou na nossa bio. Esse é o próximo passo da sua vida. Te espero dentro da comunidade. No caso, dentro de um vínculo familiar, onde um parente sempre se acha acima de tudo e todos, sempre com críticas sobre os outros, como agir? Bom, bem falaste. Ele se acha. Ele critica, então ele tem uma percepção. Como agir? A gente vai falar sobre isso aqui agora, que é sobre posicionamento. Você vai precisar se posicionar. Já Primeiro, vamos chegar nesse ponto aqui. As pessoas que criticam, elas fazem isso como uma antecipação. Tipo assim, eu vou criticar todo mundo para que eles não vejam os meus defeitos. Isso daí é Na cortina de fumaça. Uma defesa. Uma defesa da pessoa. Uma defesa da pessoa. Ó, hora está bem, hora já te excluiu. Desfase, do nada volta como se nada aconteceu. Eu não sei lidar. Acabo eu me afastando. Primeiro ponto. Precisa entender que essa pessoa é uma pessoa ferida. Entendeu? Muito. E provavelmente, como diz a Márcia, ela faz isso inconscientemente. Ela talvez não se dê conta. E talvez tem gente que diz assim, não, isso é uma crítica construtiva. Muitas vezes as pessoas falam, é que não existe crítica construtiva. Crítica é crítica. Crítica é crítica. Entendeu? Só que a pessoa às vezes tem uma intenção por detrás que ela quer ajudar ou ela quer se proteger e ela não sabe. Então, o que você precisa fazer? Primeiro ponto, você não deve aceitar essas críticas. Você precisa saber quem é. Você tem que saber quem é. Qual é a tua essência? Sabe assim, ó, entra num ouvido e sai no outro? Tá, mas daí, Márcia, aí provavelmente quem tá escutando,
Falar é fácil. Eu sei. É igual quando tu disse, eu tenho que perdoar. É fácil falar. O que a gente está entregando para vocês? Formas de vocês mudarem a mentalidade, mudarem os comportamentos e aprenderem. Entenda que você não vai resolver isso de um dia para a noite. Você vai construir um posicionamento que a pessoa ela vai começar a entender que ela pode chegar até um certo ponto. Como se você colocasse um muro de defesa. Você não vai ficar de mal com ela, não vai ofendê-la, mas ela vai ter entendimento que ela pode chegar até ali. Quando eu digo chegar até ali no sentido de você meter na tua vida, né? Vamos dizer bem real, né? Dar palpite, né? Palpite. Criticar e coisa assim. Dentro do vínculo familiar, o que acontece? Geralmente é onde a gente é mais trabalhado, onde a gente é mais tocado nas nossas feridas. E já vou dizer para ti, amanhã, né? Quem vai assistir depois não vai saber. Não vai saber. Ou quem assistir antes, né? Amanhã, sábado, às 20 horas. Amanhã, sábado, às 20 horas, a gente vai pregar no Culto Jovem da Batista Nacional. E exatamente sobre feridas. Sobre traumas de infância e feridas emocionais. Entenda que o Culto Jovem é de 0 a 100 anos, tá? Jovem é todos jovens. Como dizia o Chaves, né? Sou jovem ainda. Jovem ainda. Então, esteja lá, viu, Angel? Esteja lá e convide talvez essa pessoa. Ela precisa... É boa ideia. Porque aí é que tá. Às vezes a pessoa precisa escutar de fora. Às vezes ela não se dá conta. Olha aí, ó. Às vezes ela não se deu conta ainda. Às vezes ela tá achando que tá fazendo bem. Entenda o seguinte, às vezes a gente não, por exemplo assim, não fica tão perto de todas as pessoas. Por quê? Porque às vezes tu vai fazer uma ministração, fazer um seminário, daí a pessoa, tu tá falando isso porque tu conhece a minha história. Então é mais fácil para nós não conhecer a história de ninguém, para não achar que a gente tá dando um recadinho. É isso, a gente não dá recado. Então a gente não dá recado, então a gente fica assim, a gente, né, mais ou menos não quer saber da vida, não quer conhecer muito. Por quê? Porque a gente daí pode ser usado tranquilamente por Deus e não ter interferência. Entendeu? Entendi, ela não é cristã. Bom, pessoa? Tá, mas aí você tem que olhar, aí você tem que olhar com outro olhar. Quando uma pessoa, até cristã, viu? Quando uma pessoa, ela tá assim, te criticando, ou parece, né, que ela tá sempre se levantando contra você, eu diria, você precisa se posicionar no mundo espiritual. Como? Orando. Diz assim, Senhor, tá acontecendo isso, essa pessoa tá agindo de tal forma. Eu não entendo o coração dela, eu não vejo o coração dela, eu não sei quais são os motivos do coração dela, mas tu sabe quais são os meus e quais são os dela. Tu é o justo juiz, tu conhece o meu coração, conhece o dela. Faz, Senhor, com que se eu estiver errada, tenha feito alguma coisa para essa pessoa, para ela estar agindo dessa forma, me mostra e eu vou pedir perdão para ela. Agora, se é ela, Senhor, que está agindo de uma forma errada, então fala com ela, conversa com ela, mostra para ela, deixa ela, eu peço por ela, né? A gente precisa entender que Jesus, ele elevou muito. A gente diz assim, Jesus, ele veio, cumpriu a lei, nada mais precisa ser feito, a não ser você estar ali sobre a graça, né, de Jesus, aceitar Jesus, tá tudo tranquilo. É que você não entendeu. Gente, Jesus elevou o negócio. Ele disse assim... Subiu de nível. Amar quem te ama é muito fácil. Ama aquele que te odeia. A partir de agora tu vai amar Ora ainda pelo teu inimigo. Então, às vezes, o que a gente precisa é estar orando pelas pessoas que estão se levantando contra nós. Tá, o que ela falou mais? Ela tá falando que a pessoa batizada e tudo saiu da igreja porque acha que não precisa e aí acha que ela que vai na igreja que é complicada. Tá? Então, o que tu precisa entender? O que tu tá nos mostrando? Essa pessoa foi ferida dentro da igreja.
Infelizmente, isso é comum. Infelizmente, não deveria ser. Mas a pessoa, quando ela é ferida num lugar que teoricamente ela deveria ser acolhida, isso aí causa, assim, ó, uma ferida muito grande. E é bem provável que ela vá se afastando de Deus. Porque ela acha que Deus tem culpa nessa história. E tem a ver o que eu com Deus, digo, tem a ver né? com o homem, né? Tem a ver com as pessoas. É o que eu digo. A Bíblia ela nos fala várias vezes, né? Que a gente é parte de um corpo. E se você corta um membro do corpo, se você tirar o seu fígado e colocar ele sozinho, você vai ter o quê? Um corpo doente, sem fígado, e um fígado podre. Então, se a gente for olhar para o lado do aprisco das ovelhas, se a gente tira uma ovelha e coloca ela sozinha, ela é alvo fácil. Ela vai morrer, porque é só o que tá esperando. Então, você tem que olhar para essa pessoa como uma pessoa que está afastada, está fragilizada e precisa muito de oração. E eu digo ainda, um convite. Manda para ela um convite. É um convite. Nunca se sabe. Ora e pede para Deus e envia o convite mesmo assim. Vamos lá, senão fica para trás. Chegou aqui a Cledi Vigil. Boa noite, família. Boa noite, querida. Deus abençoe. Vamos lá. 3, anota aí 3. Identifique o que torna o seu fardo pesado. Quando a gente fala de fardo, é peso emocional. Lembra dos tijolos que a gente falou aqui? Então, certas coisas ou situações vão te atingir mais que outras. Você tem que mapear. O que mais te atinge? O que mais te causa dor na tua alma? O que mais que entra no teu coração? A hora que você começar a ter clareza, fica mais fácil. Por quê? Porque aqui em Mateus, que ele é para nós, amor? Sim. Mateus 11, 28, 30 diz assim: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Tá. E como sempre eu gosto de comentar o versículo para a gente ter entendimento. Claro. O que a gente precisa entender aqui? É muito lindo, todo mundo conhece esse versículo, mas e por que você segue com fardo pesado? Talvez você não entendeu. Então, o que a gente vai detalhar aqui? Ó? Então, venham a mim todos os que estão cansados. Ele está chamando. Então, é uma decisão. Você vai ou não vai. Cansados do quê? Cansados e sobrecarregados. E eu darei descanso a vocês. A vocês, em outras versões, diz descanso para a sua alma. Então, ele está falando de emoção. Ele está falando onde nasce o ressentimento. Então, você vai ter que tomar uma decisão e se posicionar e ir até ele, buscar Deus. Que é o que eu falei. Ora e diz para o Senhor, está acontecendo essa situação, o Senhor conhece o coração dela, conhece o meu. Certo? Verdade. Descansa sua alma em mim. Verdade, Cledi. É assim, ó, glória a Deus que temos um Deus sempre nos ouvindo e é maravilhoso. O problema é que ele sempre nos ouve, o problema é que a gente que não faz o que tem que fazer. E esse que eu vou puxar a orelha agora. Tome sobre vocês, aí Jesus falando, o meu jugo. E aprendam, olha aqui, aprendam de mim. Às vezes tu passa batido aqui. Então quer dizer que você tem que mudar. Você tem que aprender. Quer dizer que ele está dizendo, aprenda de mim, quer dizer que você não aprendeu ainda. Quer dizer que você quer seguir fazendo o seu jeito e dizendo que o culpado são os outros. Então aprendam de mim. Quer dizer o quê? Está falando de mudança de mentalidade aqui. Quem conhece o Instituto sabe que o nosso versículo aqui do Instituto é Romanos 12:2. Tem que ter transformação, senão não tem cura. Isso. A Maria Elaine está falando ali, ó. A ofensa é a maior armadilha de Satanás. Que forte isso. Dá uma buscada, tem Elaine, que tem aqui. Entra no ali no canal do YouTube, nos tem. Podcasts e busca ali a ofensa. A gente traz bem clarinho. Eu não sei se é no podcast ou tá no Cura da Alma. Acho que é no Cura da Alma. Mas tá aqui. Tá ali. Tá aqui, dá uma procurada. Tá, e aí... voltando ali pro versículo... Pois sou manso de coração... Não, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então quer dizer que... Só um pouquinho.
se Jesus está dizendo para ti mudar tua mentalidade e ele está te dizendo que o fardo dele é leve, por que você ainda está carregando um fardo pesado? Esse é o ponto. É uma decisão. Não tem mais a ver com outra pessoa. Não tem a ver com Deus. Tem a ver com você. Decidir, se posicionar. Que é o que a gente falou. É o que... mas o fulano fez isso, fez aquilo outro. Você não quer soltar, você não quer largar. E aí a gente chega aqui, ó. E aí a gente chega no 4, que é o que a Angel estava falando. Aqui a gente vai falar, estabeleça limites, que é o que eu estava falando. Então, é preciso identificar, olha só, é preciso você identificar os gatilhos que disparam emoções tóxicas em você e balizar para que ninguém ultrapasse esses limites. Então, assim, se a pessoa tá sempre te criticando, é você que tem que identificar que aquele gatilho, que aquela crítica te causa uma dor. Ponto. Você tem uma ferida emocional. Vou dar um exemplo para a pessoa tem o dom de tocar na sua ferida que está aberta. Isso. Eu vou dar um exemplo assim, ó. Eu e a Márcia aqui, por exemplo, eu não gosto que me pressione. E aí quando a Márcia está me pressionando por algum motivo, aí o que eu digo, amor, tu está me pressionando. Aí ela se dá conta. E ela para. Isso é balizar. Isso é posicionamento. Em nenhum momento a gente entrou em conflito. Mas eu avisei ela que ela está me pressionando e eu não me sinto bem pressionado. Tudo bem. Então, posicionar-se é tu falar para a pessoa, porque a pessoa não tem telepatia ainda, né? Eu acho que é só os anjos que tem. Não consegue se comunicar ainda assim em pensamento. Então, às vezes, tu acha que é óbvio. Aí é que tá. Mas é tão óbvio, Geiso, para ti, não para ela. Ela não tá na tua cabeça, ela não sabe tuas feridas, ela não sabe a tua história. Então você precisa falar. Uma conversa madura, por isso que eu tô falando de madura. Sem ofensa. Madura, vem cá que eu quero conversar contigo. Olha, assim, ó. Deixa eu conversar contigo. Bem, isso. Eu gosto de ti, mas eu gostaria de ajustar essa comunicação. Que eu acho que é bem tranquilo isso. Uhum. Só que às vezes tu tem medo de ter essa conversa. Claro. A gente ora primeiro para Deus, tá? E aqui, Gustavo, querido, boa noite. Deus abençoe aí. Beijo na esposa, nos filhos. Abraço, Gustavo. Gustavo colocou, glória a Deus, gostei da oração sobre a outra pessoa quando está se levantando contra você. Você não sabe o que isso faz. Usar as armas espirituais da oração. Glória a Deus. Bom, se você for em Jó, livro de Jó ali. No livro de Jó, 49, se eu não me engano, no capítulo 49 de Jó. Jó passa do capítulo 1 até o 49 sofrendo. Muito. E aí no 49, o que ele faz? Ele ora. Ora pelos amigos que estão ali, né? Jó, o que tu fez? Tu fez algo, Jó. Alguma coisa tu fez. Tá escondido. E aí na hora que Jó ora pelos amigos, abençoa os amigos, todas as bênçãos voltam para ele em dobro. Então a gente precisa olhar para as pessoas, né? E pensar assim, essa é a minha visão dessa pessoa. A visão de Deus é outra, não é a minha. Se tá doendo aqui em mim, é porque algo tem em mim que tá ferido. E essa pessoa, ela tem o gatilho certo para tocar na minha dor. Só que tem um detalhe. Quando você olha para a pessoa, Deus não transforma a pessoa, Deus transforma você. Troca a sua visão. Claro, então, por isso Deus que Jó se cura. Desarma o gatilho que está em você. Exatamente, é o gatilho que está em você ali. Aqui o Divi Gil falou ali, ó. Sempre digo que o amor e o perdão têm que andarem juntos. Amém. E perdoar é disciplina, verdade. É posicionamento e é disciplina. Pois temos que nos posicionar e nos humilhar para reconhecer que tem que partir de nós. Eu vou pegar esse gancho da Cleidia aqui e vou falar aqui, ó. Agora que você já entendeu, porque agora você entendeu que depende 100% de você, é necessário dar o passo que é o quê? Perdoar essas pessoas.
pois na verdade você permitiu que tudo isso entrasse. Então o que você vai fazer? Né? A gente não acabou ainda, calma que tem mais coisa aqui. Você vai fazer o quê? Você vai perdoar. Primeiro você vai orar por ela e vai dizer: Senhor, eu perdoo. Eu entrego para ti, Pai, tudo que essa pessoa me fez. E eu te peço perdão porque eu permiti que isso entrasse no meu coração. Até por quê? Porque tu me deu uma identidade. E eu não estou honrando essa identidade. Eu estou deixando que pessoas risquem. Imagina que Deus te desenhou novamente quando você aceitou Jesus. Fez um desenho limpo. E aí tu está deixando que a pessoa vá rabiscando, assim, vai riscando tudo. Vai deixando entrar. E aí, isso que você tem que fazer. Você tem que pedir perdão primeiro em oração. E aí depois, aí o que vai acontecer? Mas eu não consigo perdoar essa pessoa. Mas aí o Espírito Santo vai entrar e vai te dar a oportunidade certa para te ter uma conversa com essa pessoa. E aí dizer para essa pessoa: olha, tu fez isso para mim, mas tá tudo bem. Eu te perdoo. E sabe o que é mais incrível? Às vezes a pessoa vai dizer assim: me desculpa, eu nunca imaginei. Nem sabia, nunca imaginei. Eu não sabia que eu tinha feito isso contigo. Esse que é o detalhe. Porque a mágoa tá em você, não necessariamente a pessoa. Ela nem sabe que te ofendeu muitas vezes. É verdade. O Gustavo falou muito forte isso. Glória a Deus. Amém. Amém, queridos. Vou estender o convite de amanhã, culto na Batista, culto jovem na Batista. Aliás, ali pro Gustavo e pra Cleidi Vigil, que chegou depois. Pessoal daqui de Santana do Livramento, né? Amanhã a gente vai estar pregando no culto jovem às 20 horas na Batista Nacional. E a gente vai falar ali sobre feridas emocionais. Vai ser bênção. Vai ser bênção. Vai para curar suas feridas emocionais, que amanhã é o dia. Amanhã o Senhor quer te tocar. No estilo aqui do Instituto Transmitir, né? Então vamos lá. Mas agora tem detalhe. Agora que a gente já falou das pessoas, vamos um pouquinho mais profundo agora. Estamos quase terminando, mas agora nós vamos... pega essa revelação. Agora nós vamos mexer nessa ferida. Agora, hoje você vai sair aqui sem ressentimento. Quem perdoa recebe mais do que quem é perdoado, pois largamos o fardo nos pés de Cristo e tomamos o fardo dele, que é leve. Exatamente, é caminhar com o fardo leve e bem melhor do que o pesado. É o que a gente ensinou aqui no início. A Cleidi não tinha chegado ainda, depois você assiste ali o começo, que eu ensinei ali o que você faz para curar os seus ressentimentos, né? Para você ter uma noção física do que você carrega de fardo pesado, que é colocando todos os nomes em sacos de 1 quilo ou em tijolos e tudo colocado dentro de uma sacola e aí carregar, e você vai ver o quanto pesa o ressentimento que você carrega. Eu vou dar um spoiler, tá? Para você entender como é que funciona. A gente traz o conhecimento de que é cada ferida. Como que aconteceu na infância e como você se comporta através de cada ferida. Na hora que a gente está falando, o Espírito Santo começa a trazer as lembranças. Começa a te mostrar onde que foi que entrou. Depois a gente faz a ministração. E quem cura você é o Espírito Santo. Foi ele que te mostrou lá dentro da sua mente. A gente não fica sabendo, a gente não conhece a sua vida, não sabe o que acontece. Tá lá, tá guardado, tá escondido, tá em algum lugar que você permite que o Espírito Santo revele. Um detalhe, todos esses homens de Deus que a gente conhece da Bíblia, todos tinham feridas emocionais. A gente claramente tu consegue ver, e até a questão do temperamento ali, que tu consegue identificar o temperamento, e aí assim, tá, mas o temperamento é real ou não é real? Claro que é real. O temperamento faz parte, só que tu não precisa, não é, só que aí que tá, as pessoas pegam como um rótulo mais uma vez. Não, você tem que entender que tudo é ferramenta para você identificar e permitir a transformação. Sabe por que você não permite muitas vezes a transformação que Deus quer fazer na tua vida? Porque você não tem clareza. Aí a gente vai para Oséias 4:6. O meu povo perece por falta de conhecimento. Não é só conhecimento da palavra. Esse é a base, esse é o teu, como a gente diz, é o teu manual. Tu tem que saber. Mas você tem que ter mais conhecimento, sim. Não vê nos teus olhos, porque senão tu cai nas ciladas do inimigo. E aí, às vezes, Deus está te entregando recurso e tu está achando, não, isso não é de Deus.
Tá, mas só um pouquinho. É porque você não aprofundou. É como você pega e lê um versículo rasamente e não estuda em cima daquele versículo. Tá, mas só um pouquinho, Jesus. Não é o Espírito Santo que te traz revelação? Sim, se tu permite, você tem que exercitar a sua mente para ele. E os outros também têm revelação. E é importante ouvir a revelação que as outras pessoas também recebem. Exatamente. Porque o Espírito Santo fala com as outras pessoas e ele usa as pessoas para falar contigo. A multiforma de Deus, né? Que se revela de várias formas. Isso, e aí a gente vai assim, e tem gente que diz assim, eu não acredito em temperamento. Gente, temperamento tem vários nomes. Eu já vi pregação lá na igreja falando do... Como é que é? O disque. Que é a mesma coisa. É a mesma coisa. Mas quem conhece o Luciano Subirá sabe. O Luciano Subirá, ele fala sobre temperamento e ele prova biblicamente. Inclusive, a gente vai trazendo mais uma vez sobre temperamento, que o pessoal busca muito e se gosta. E a gente instinto, vai provar. disque, temperamento. Tudo a mesma coisa. Como é que é? Inteligência emocional. Que é o quê? Domínio próprio. Entenda que só troca os nomes, tá? É a mesma coisa, já está ali. Sempre esteve ali, não foi inventado. Só que o que acontece? Aí é que você não tem conhecimento. Aí o inimigo entra, distorce, e aí diz que é dele. Entendeu? Tá, mas vamos lá. Voltando, vamos continuar com o ressentimento. Superar o ressentimento com Deus. Sabe por que eu toquei nesse assunto? Porque tem gente... Por que isso está acontecendo comigo? Depois de tudo que eu fiz para ti, Deus, eu me dediquei à minha vida. Por que tu tá permitindo isso? A gente fala muito. Que isso acontece na minha vida. E aí você diz, mas Deus permitiu. Mas Deus permitiu com aquela raiva dentro de ti, né? Por que ele tá permitindo? Eu sempre fui alinhado. Por que comigo? Por que comigo? Logo agora que eu me alinhei. Então o que tá provando aí? Um ressentimento com Deus. Tu achou que era só com as pessoas? Lembra que eu falei aqui desde o começo? Todo tempo a gente está sendo tratado, modificado para que a gente possa ter o caráter de Cristo. Enquanto a gente não admitir que tem defeitos e que tem pontos negativos a serem melhorados, eu vou ficar minha vida inteira no deserto. Quanto tempo você quer que dure seu deserto? O tempo que você permitir ser transformado. Esse é o tempo do seu deserto. Tá, então vamos lá. Gente, pega essa revelação. Isso é muito forte. Isso aqui, se você entender isso aqui, cara, você vai assim, não vai mais Amém. se permitir ressentir novamente. Então, assim, então já entendeu quando tá ressentindo com Deus, né? Quando tu começa a questionar, por que comigo, Senhor? Mas daí vamos para João Batista. Todo mundo sabe quem é João Batista, né? João Batista estava preso lá, né? Falou mal lá dos relacionamentos do Herodes e o Herodes, vou te prender. Tu não pode te meter na minha vida, nos meus relacionamentos. Não importa se eu casei com a mulher do meu irmão, tu não tem nada a ver comigo. Vou te prender porque eu sou o rei e eu mando aqui. Às vezes acontece isso, né? A gente quer dizer a verdade, tu leva choque. Tu é preso. Tapa a tua boca. Te bota de castigo. Então o que acontece? João Batista estava preso, provavelmente perguntando: por que Jesus ainda não veio me salvar? Por que Jesus ainda não veio me resgatar? Por que o Messias que está aqui ainda não veio? Como assim, Deus? Depois de tudo que eu passei, de tudo que eu fiz. Jesus, como é que tu sabe que ele perguntava isso? Eu vou te provar na Bíblia agora. Mateus 11. Pega aí. Mateus 11, versículo 2. 2 e 3. 2 e 3. Ou de 2 a 3. Do 2 a 3. 2 a 3. 2 e 3 é 2. João Batista, que estava na prisão, soube de todas as coisas que Cristo estava fazendo. Por isso enviou seus discípulos para perguntarem a Jesus: o Senhor é aquele que haveria de vir? Ou devemos ficar esperando por outro? Agora eu vou traduzir. Pega só. Olha só como ele estava com dúvida. O que realmente o João Batista perguntou? Será que ele é o Messias mesmo? Porque se ele fosse o Messias, eu não estaria preso aqui. O que tem por trás disso? Uma expectativa. Você sempre tem uma expectativa.
Você sempre tem assim, mas se o fulano diz quem ser, por que eu estou passando por essa situação? Por que está acontecendo? Se Deus é Deus, por que eu ainda estou no deserto? Por que eu estou na tribulação? Por que o meu fardo é pesado? Eu já te disse por quê, né? Porque tu não aplica o que Jesus falou, né? Mas eu não vou entrar em detalhes de novo. Olha de novo que tu vai entender. Em Mateus 11, para que continua. Aí segue, do 4 ao 5 agora. Agora do 4 ao 5. Olha o que Jesus responde. Aí foram lá, né, perguntar para Jesus, tu é o Messias mesmo? Aí Jesus responde assim, voltem a João e contem a ele o que vocês veem e ouvem, que é, os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são anunciadas aos pobres. Então aqui Jesus, o que ele diz? Qual é a resposta de Jesus? Ele não diz nem que sim nem não. Ele só manda, fala os fatos para ele. Só fala o que está acontecendo. O que tu tá ouvindo por aí, o que tu tá vendo. E ele vai ter a conclusão dele. Mas aí é que tá, só que Jesus, sabe como é que é o Senhor, né? Ele dá uma acrescentada. Gente, só... Essa acrescentada é que vai nos quebrar agora. Essa acrescentada vai te libertar. Em Mateus 11, 6 aí continua, né? No próximo versículo. E Jesus disse ainda, felizes são aqueles que não se sentem ofendidos por minha causa. Será que João Batista estava ofendido? O que ele está dizendo? Bem-aventurado são aqueles que não se ofendem pelas atitudes de Deus. Então quer dizer que Deus tem culpa porque você está passando por uma tribulação. Deus permitiu, então a culpa é de Deus, porque se ele permitiu, a culpa é dele. Ah, não tem lei da semeadura, não. Não existe lei da semeadura para ti. Tu deu só da metade para frente da Bíblia. Lá no começo, não leu. Gênesis, lá no começo, diz ali? Não. Essa eu pulei. Plantou, colheu, não tem outra. As circunstâncias são um reflexo da sua bondade. Não são reflexos da sua bondade. As circunstâncias que você está vivendo não são reflexos da bondade de Deus, mas sim da sua presença. Lembre-se que Deus está trabalhando em todas as coisas, para o seu bem. Deus transforma todo o mal em bem. Às vezes você está sim passando por um deserto, por uma prova, por uma tribulação, por o que você quiser chamar. É um problema na tua vida, tá? É assim, eu estou assim, não consigo sair, tô atado. É o gigante. Na frente do gigante. Vamos lá, Davi. O que tu quiser falar, mas é você que tem que lutar. É você que tem que se posicionar. Tudo que a gente falou até aqui, você nota que não tem a ver com Deus nem com as outras pessoas. Tem a ver com você. Olha só, Isso gente. É um problema. Porque daí sabe o que acontece, amor? Eu saio da minha posição de vítima, aí eu vou ter que fazer. É o que está acontecendo hoje. Vou trocar assim, você vai entender. Eu nunca vi tanta vaga de emprego. Aí sabe o que acontece? Ninguém quer trabalhar. Todo mundo quer ser vítima. Ninguém quer trabalhar. É a mesma coisa. Deus te dá várias oportunidades. É você que escolhe estar no deserto. Deus levou o povo e mostrou assim, aqui está a terra prometida. Ah, não, mas os muros são muito altos, mas os gigantes, mas não sei o quê. Aqui é de graça, não quer mover nada. Aí sabe o que aconteceu? Por eles não se posicionarem, eles ficaram 40 anos no deserto. Choramingando. Não, é dizer assim, mas tinha maná, mas tinha codorna, mas não sei o quê. Isso, o maná é para quem está no deserto, tá? É isso que você precisa entender. Você é co-herdeiro em Jesus Cristo. Olha só. Maná é para quem tá no deserto. É aquilo que só dura um dia. No outro dia apodrece. Não tinha como ficar com reserva. Daí seu dinheiro não dura nem metade do mês. Seu maná não chega nem na metade do mês. Porque você tá vítima. Você tá murmurando. Você não entendeu ainda. O que você precisa entender? Deus não erra. Deus não se engana. Então, se tem algum culpado pela vida que você está vivendo,
São as suas escolhas. Mas eu não sabia. Amém. Então agora você sabe. Começa a plantar uma nova plantação. Em seguidinha tu começa a É isso mesmo. Amém. Murmurar nunca. Então assim, ó, para nós fechar com chave de ouro. Não, para aí, só um pouquinho, ó. Tu pulou. Não pulei nada, já disse tudo. Claro que sim. Tá dormindo. Que Deus usa. Para, tudo que eu tenho. Bem, já falei. Tudo mal em bem. Então, cada vez que você se ofender, pensa assim: Deus quer me curar. Isso é uma ferida que eu tenho aberta e Deus quer me curar. Enquanto eu não me curar, volta. Repete. E tem uma coisa também. Se levantarem contra ti te criticando é porque tu tá bem na foto. Porque aí o inimigo se levanta. Quer dizer que começa a querer te parar, te travar. Então tu tá bem. Então tá fazendo certo muitas vezes. Aí você ora. Aí você larga lá, diz assim, Senhor, ó, não vou mover nada, é tudo contigo. Não pai. vou mover nada, não vou falar, não vou brigar, não vou me levantar, não vou fazer nada. Eu vou só te entregar, Senhor. O Senhor que é o justo juiz. Faz aí por nós. Ó, pra fechar agora. Dá certo, gente. Ó, fechar. Pra você nunca mais se ressentir e pra você conseguir perdoar. Primeiro ponto. São 3 passos bem práticos, tá? Práticos, para você começar a ir aplicando agora. Primeiro ponto, reconhecer os seus sentimentos. Você tem que reconhecer. Você já teve uma ideia aqui. Você já deve ter identificado 1, 2, 3, 10, 20, 30, depende, cada um. E não tem problema. Mas eu tô todo errado, Jesus. Mas que bom que tu te deu conta. Agora tu vai fazer esses 3 passos e tu vai começar, ó, a curar isso aí, a permitir que o Senhor cure. Certo? Então, primeiro passo, reconhecer os seus sentimentos. Sabe por que a gente não reconhece? Orgulho. Também tem aqui um podcast exclusivo sobre o orgulho. Se você tem essa questão, eu estou sempre bem, eu não preciso de nada. Não peço nada para Deus, eu só agradeço. Orgulho. Sabe por quê? Porque a palavra é bem clara. Você é totalmente dependente dele. Tá, mas isso é um pouquinho. Vem cá. Vocês não usam a ciência também? Claro, ela é uma ferramenta, é um recurso, porque eu não usaria? Eu não sou bobo. Só que entendam que é ele que vai curar. Ele vai te entregar ferramentas. É aquela coisa, tu tá pregando um preguinho na parede ali com um martelo, mas tu quer pregar com um alicate ou com um pincel. Tu vai sofrer horrores. Tem a ferramenta correta. Quando a gente dispõe... O que a gente está fazendo aqui? A gente está te entregando uma forma com a ferramenta que facilita a tua vida. Nos seminários, nas mentorias, a gente tem outras ferramentas que facilitam mais ainda. Imagina mas nada te impede... É isso que eu quero que você entenda. Depende de você. Aceitar e permitir. Não é nós que vamos te ajudar. É você que vai permitir. Imagina assim, ó. Você tá com dor de dente. E aí você resolve que você não vai no dentista porque é da medicina, né? Então, não é de Deus. Então, eu vou ficar aqui orando até Deus me curar. Só que essa questão, gente, é que Deus já colocou o ensinamento, já deu o ensinamento para o dentista como ferramenta para que você use. Mas eu não tenho dinheiro, aí eu vou ter que ficar orando. Bom, se Deus quer te dar a cura e o milagre, isso vai acontecer, não importa. E às vezes ele vai tocar o dentista e o dentista até tendo de graça. Ou ele vai te dar o trabalho, né? Que é o mais normal. O recurso que vai sair. O recurso, né? Lembra que é com o suor da tua testa? Você diz assim, Senhor, eu tô com dor no dente, preciso que tu me dê um recurso, né? Me dá abre uma porta, uma oportunidade para que eu possa trabalhar e arrumar o dente. Entendeu? Então, você tem que buscar. Você não pode ficar só esperando que caia do céu. Então, se Deus dá recurso, você tem que usar os recursos. Primeiro ponto, então, reconhecer os seus sentimentos. Segundo passo, tome uma atitude, posicione-se e decida se livrar do peso emocional, perdoando e entregando esse fardo para Deus. A gente já falou sobre isso. Agora você tem que aplicar. Então você precisa decidir perdoar e seguir em frente, entregar para Deus e sim, perdoar aquela pessoa também. E sim, pedir perdão para Deus, porque você se ressentiu com ele. Isso. E aí você quiser aprender o que é ressentimento, você vai no início do vídeo que a gente falou como que você identifica se você tem algum ressentimento. Isso.
Terceiro e último passo, procure ajudar. Se mesmo assim você se sente preso com tudo que a gente ensinou, que preso a sentimentos, situações que geram ressentimento, procure ajuda de pessoas capacitadas, que é o que a gente falou. Deus capacita, sim. Deus chama os capacitados também para ajudar na obra, para ajudar. Entenda que igreja é isso, que corpo de Cristo é isso. Uns têm uns dons para uma coisa específica, outros para outro, e um vai completando. Tu sempre vai precisar de alguém, não adianta. Tu não consegue. Toda pessoa que tenta virar um ermitão e morar sozinha, sem ninguém, enlouquece, porque não fomos feitos para isso. Não, é o que eu falei ali. Não tem órgão que vive sozinho longe do corpo, nem corpo que vive sem órgãos. Então, o que eu posso dizer? Que o Geiso vai orar. Orar? Vai. Ah, bom, então vai orar aí pelas pessoas que, né, têm falta de perdão, ainda estão com ressentimento no coração. E aí, que o Senhor te cure nesse momento, abra sua mente, o seu coração. Então, você que está ao vivo agora, curve sua cabeça. Você que está assistindo essa gravação também, faça a mesma coisa, curve, porque a oração, ela é atemporal. Quando você escuta, você é tocado. Senhor, nesse momento quero te agradecer, Pai, por esse tempo a qual tu separou, Pai, a qual tu escolheu, Pai, porque tu é um Deus de propósitos. Nada é por acaso, tu está no controle de toda a situação. Senhor, que esse conhecimento, que esse ensinamento que vem da tua palavra possa se tornar real na vida de cada filho, de cada filha que aqui esteve escutando. Senhor, o Espírito Santo traga discernimento, traga sabedoria, traga força para que essa pessoa, para que esse filho, para que essa filha se posicione perante a Ti como totalmente dependente. E que assim, Senhor, tu possa fazer a obra, tu possa curar, tu possa transformar, Senhor, para que a gente possa sim honrar e glorificar o teu nome. Obrigado, Pai, porque tu envia recursos, Senhor. Obrigado, Senhor, porque esse podcast é um recurso que tu está enviando, Pai. Que livros são recursos, que a tua palavra é recurso, que médicos, que terapeutas, que psicanalistas, que psicólogos, que a ciência também é recurso que vem de ti, Senhor. Tu usa tudo, porque tu é dono de todas as coisas. Tudo vem de ti, tudo é para ti, Senhor. Eu te agradeço, Pai. Obrigado para que a gente, por nós sermos usados por ti, Senhor, porque tu permite isso, Pai, que a gente seja usado para ser ferramenta nas tuas mãos. Toda a glória e toda a honra para ti. Eu abençoo cada um que está aqui nesse momento escutando essa palavra e que ela entre no teu coração e que seja uma semente que cresça, que acelere e que comece a dar frutos. Em nome de Jesus, eu repreendo toda a ação do inimigo no teu emocional e no teu espiritual, e que todo ressentimento seja desmanchado, não só na tua alma, mas também neurologicamente no teu cérebro físico, em nome do Senhor Jesus. E se você crê, e se você confia no Senhor, diga amém e obrigado, Jesus. Amém, obrigada. E faça assim, ó, você recebeu, você pode compartilhar com outras pessoas. A gente falou aqui várias coisas que, né, podem ajudar aí os irmãos. Então, curta, compartilhe, comente, se inscreva no nosso canal, comente nos comentários. Coloca ali, oi, já ajuda, porque quando você comenta nos comentários, aumenta, né, para que outras pessoas possam receber aí o podcast. E também, não esqueça, 6 e 7, tem aqui. O Cura Interior. Cura Interior, o seminário presencial da Cura Interior. Das 19h30 às 22h30. Então, são 19, 20, 21, 24 horas. 4 horas na sexta e 4 horas no sábado, tá? Presencial, qualquer informação que você queira, pode perguntar aqui para nós, valores, chama aqui descontos, como pode pagar ali. Tá, e sexta-feira que vem, devido ao seminário, não vai ter podcast. Isso, sexta-feira que vem não vai ter podcast, mas amanhã tem culto. Tá? Então, se você quer começar já a curar... Terça-feira tem Cura da Alma, que vai ter Cura da Alma ao vivo na Rádio de Rivera. Essa terça tem.
Não, Nós estamos em eu tô dúvida. Acho que essa confundindo. terça não tem, gente. Acho que não tem, desculpa. Mas vai ter, acho que vai ter o... Praticando Evangelho. Segunda. Tá, desculpe, mas é que assim, ó, nós estamos assim, ó. Atucanado diz no sul aqui, tá? Tucanado é cheio de coisa pra fazer. E a gente se perdeu Glória a por causa da Deus, viagem. glória a Deus. Olha aqui, ó, os irmãos estão dando tchau, né? Deus abençoe. Deus abençoe. Até a próxima